Você conseguiria sobreviver a uma noite a menos 40 graus, em meio à neve, sem roupa, sem cobertor e sem abrigo? Um humano comum, sem tecnologia, provavelmente morreria em poucas horas. Mas um lobo e uma raposa, nessas mesmas condições, não apenas sobrevivem como caçam, se reproduzem e vivem anos nesse ambiente extremo. A pergunta é: como? Não é questão de sorte, é engenharia biológica refinada por milhões de anos de evolução. O corpo deles é praticamente um casaco de inverno com sistema de aquecimento embutido, um radar de presas invisíveis sob a neve e uma mente estrategista programada para economizar cada caloria. E se eu te disser que alguns desses truques da natureza são tão eficientes que inspiram roupas de frio, arquitetura e até a forma como pensamos em economia de energia? Fica comigo até o final, porque a adaptação mais impressionante de todas não é o pelo, não é a gordura, e nem o jeito de caçar. É algo que acontece no limite entre vida e morte, quando o frio é tão intenso que o próprio corpo precisa trapacear para não desligar de vez. Vamos começar pelo que salta aos olhos literalmente: o casaco de pele perfeito. Capítulo 1. O casaco térmico Naturala. Imagina usar o melhor casaco de inverno do mundo, feito sob medida, respirável, à prova d'água, com isolamento máximo e autorregulável. É exatamente isso que lobos e raposas vestem todos os dias, sem nunca tirar. Você já reparou que o pelo de um lobo ou de uma raposa no inverno parece muito mais denso e volumoso? Isso não é só estética, é pura sobrevivência. O segredo começa na estrutura dupla da pelagem. Um subpelo interno, super denso, curto e macio, e pelos de cobertura, mais longos, grossos e muitas vezes impermeáveis. O subelo funciona como o isolamento de uma casa bem construída. Cada fiozinho retém uma camada de ar próximo à pele. E esse ar é o verdadeiro isolante térmico. O ar parado não conduz bem o calor. Então, cria-se um colchão de aquecimento ao redor do corpo. É como um edredom de microbolsões de ar. Já os pelos de cobertura são como a capa externa de um casaco, protegendo contra vento, neve e umidade. Em muitas espécies de raposas árticas, esses pelos são tão eficientes em repelir água e gelo que a neve chega a se acumular sem derreter, como se fosse pousar sobre um plástico. Em lobos que vivem em regiões frias, esses pelos ajudam a bloquear o vento cortante, que rouba calor muito mais rápido que o frio parado. Agora, vem um detalhe que quase ninguém percebe. Esse casaco muda de acordo com a estação. Lobos e raposas não nascem com a roupa certa para o inverno. Eles a fabricam, fio a fio, com antecedência. No outono, o organismo começa a trocar a pelagem de verão por uma versão muito mais densa, estimulada pelo encurtamento dos dias e pela queda de temperatura. E, na primavera, esse mesmo casaco é desligado, com a queda do subpelo, para evitar superaquecimento. Se você ainda está comigo, aqui vai uma curiosidade que conecta diretamente com nossa vida. Fabricantes de roupas de frio e de sacos de dormir estudam há décadas a estrutura da pelagem desses animais para tentar imitar o mesmo padrão de retenção de ar, leveza e aquecimento. Mas por mais que a tecnologia avance, ainda é muito difícil chegar ao mesmo nível de eficiência que um lobo tem de fábrica. Mas o pelo é só a parte visível da história. O que mantém esses animais realmente funcionando, mesmo quando tudo ao redor está congelado, está escondido debaixo da pele. Capítulo 2. A gordura que salva vidas. Pensa na gordura do corpo como uma poupança de emergência. Em humanos, a gente muitas vezes vê gordura só como algo estético, mas para um animal que vive no frio extremo, essa reserva é literalmente a diferença entre viver e morrer. Lobos e raposas que habitam regiões frias desenvolvem uma camada significativa de gordura subcutânea, logo abaixo da pele. Essa camada age como um isolante extra, algo semelhante à parede dupla de uma casa com isolamento térmico no meio. Ajuda a impedir que o calor do corpo escape rápido demais para o ambiente gelado. Mas a função da gordura vai muito além de isolamento. Ela é um reservatório de energia. Em climas frios, o corpo queima muito mais calorias só para manter a temperatura estável. Agora imagina um lobo que não come há dias, num ambiente onde qualquer erro de cálculo pode custar a vida. A gordura armazenada é o combustível de emergência que permite continuar se movendo, caçando, vigiando, mesmo com escassez de alimento. E aqui vem um detalhe que pouca gente comenta. Não é só a quantidade de gordura que importa, é o tipo. Em alguns mamíferos adaptados ao frio,
existe uma maior quantidade de gordura marrom, um tecido especializado em produzir calor. Ao contrário da gordura comum, que só armazena energia, a gordura marrom queima essa energia rapidamente para gerar calor interno. Em filhotes de muitos mamíferos, inclusive lobos, essa gordura é fundamental para não morrerem de hipotermia nas primeiras semanas de vida. A raposa do Ártico leva isso ao extremo. Em períodos de abundância de alimento, ela ganha uma quantidade impressionante de peso e, em períodos de escassez, é capaz de sobreviver comendo muito pouco, justamente porque consegue explorar de forma eficiente essas reservas. Se você ainda está acompanhando, repara como as coisas começam a se conectar. Pelagem para isolar, gordura para armazenar energia e reter calor. Mas ainda tem algo faltando. Como esses animais conseguem manter regiões mais sensíveis, como o focinho, as orelhas e, principalmente, as patas, funcionando no gelo sem congelar. É aqui que a engenharia térmica dos vasos sanguíneos entra em cena. Capítulo 3. O segredo escondido nas patas. Você conseguiria ficar descalço na neve por quanto tempo? Minutos, talvez segundos, antes de sentir dor intensa. E se ficasse mais um pouco, começaria a ter danos reais nos tecidos. Agora pense numa raposa caminhando calmamente sobre gelo e neve por horas. Como as patas dela não congelam? A resposta está em um truque fisiológico chamado trocador de calor em contracorrente. Nas patas de lobos e raposas, as artérias que levam sangue quente do corpo para as extremidades correm lado a lado com as veias que trazem o sangue de volta. Já mais frio, esse arranjo permite que o calor do sangue que está indo seja transferido para o sangue que está voltando, antes que o frio chegue de verdade às partes mais delicadas. Resultado, o sangue que volta para o corpo já está mais aquecido. E o sangue que chega às extremidades, como as pontas das patas, pode ser ligeiramente mais frio, sem causar danos graves. O corpo economiza calor sem deixar os tecidos morrerem. É como se os vasos sanguíneos fizessem um intercâmbio de temperatura. Um sistema de economia de calor embutido. Além disso, a sola das patas não é feita de pele pura e exposta. Ela é espessa, composta de tecido conjuntivo denso, almofadas de gordura e, em muitos casos, coberta parcialmente por pelos. Essa combinação funciona como uma bota natural. A gordura nas almofadas, assim como a subcutânea, não conduz bem o calor, ajudando a isolar a parte que está em contato direto com o gelo. Mas tem mais. Em condições extremas, esses animais conseguem reduzir o fluxo de sangue para certas áreas do corpo, priorizando órgãos vitais como coração e cérebro. Isso significa que, se necessário, as extremidades recebem menos calor para preservar o núcleo do corpo. É uma estratégia arriscada, porque aumenta a chance de dano nas pontas, mas pode salvar a vida. Se você ainda está comigo, guarde essa imagem. Um sistema circulatório que recicla calor e negocia, em tempo real, onde a energia vai ser usada. Agora imagina tudo isso funcionando em um animal que ainda precisa correr, caçar, pular, farejar. O que parece milagre é, na verdade, matemática biológica aplicada. Só que não adianta o corpo ser uma máquina poderosa se ele estiver no lugar errado, na hora errada, sem energia disponível. É por isso que o próximo ajuste é tão genial: o metabolismo programado para o frio. Capítulo 4. O motor interno que se ajusta ao inverno. Se o corpo fosse um carro, o metabolismo seria o motor. Em ambientes frios, esse motor precisa ser potente o suficiente para gerar calor e manter o organismo ativo, mas econômico o bastante para não gastar combustível demais quando o alimento é escasso. Lobos e raposas que vivem em climas frios têm um metabolismo altamente flexível. No auge do inverno, quando a temperatura despenca, o corpo aumenta a taxa metabólica básica, ou seja, a quantidade de energia gasta em repouso. Isso permite produzir mais calor de dentro para fora. É como se o corpo aumentasse levemente o giro do motor, mesmo parado, só para manter a cabine aquecida. Só que tem um porém: não dá para viver o tempo todo no máximo. Ou o animal simplesmente consumiria mais energia do que consegue obter caçando. Por isso, eles ajustam esse ritmo de acordo com a disponibilidade de alimento. Em períodos em que as caças estão escassas, muitos indivíduos reduzem a atividade, andam menos, descansam mais e até diminuem a temperatura corporal levemente em alguns momentos, economizando cada caloria possível. A raposa ártica leva essa flexibilidade a um nível impressionante. Estudos mostram que ela consegue manter sua taxa metabólica estável mesmo em temperaturas tão baixas que congelariam rapidamente um humano sem proteção.
E ainda assim, quando o frio fica absurdo e o alimento rareia, ela entra em um modo de economia extrema, vivendo de reservas e se movendo de forma calculada, quase como um atleta que sabe exatamente quando poupar energia na corrida. Se você ainda está acompanhando, percebe que até agora falamos de adaptações físicas, pelo, gordura, circulação, metabolismo. Mas sobreviver no frio não é só uma questão de corpo preparado, é também uma questão de comportamento inteligente. E aqui, que os lobos e as raposas mostram que o cérebro é tão importante quanto o casaco. Capítulo 5. Estratégias de comportamento. Como eles usam o frio a seu favor. Imagina acordar todo dia sabendo que, se você gastar energia à toa, pode morrer de fome em poucas semanas. Essa é a realidade de um lobo ou de uma raposa em ambientes frios. O frio não é só uma ameaça térmica, é também um desafio energético. A forma como eles se comportam é uma aula de estratégia. Lobos, por exemplo, não caçam sozinhos. Em ambientes gelados, onde as presas são grandes, como alces e caribus, caçar em grupo é a única forma eficiente de conseguir alimento. O frio torna os animais de grande porte mais vulneráveis, porque eles escorregam, atolam na neve, cansam mais rápido. O lobo sabe disso, mesmo sem saber em palavras. O que ele faz é usar o terreno congelado como uma arma. Eles perseguem a presa por longas distâncias, usando resistência em vez de velocidade extrema. Enquanto muitos predadores desistem rápido, o lobo insiste, mantendo um ritmo constante, contando com o fato de que o animal vai se desgastar em um ambiente onde cada movimento é custoso. O frio é um aliado invisível, aumentando o desgaste da presa. Já a raposa, em vez de cooperar em grupo, aposta em precisão. Ela ouve pequenos roedores se mexendo debaixo da neve. Sim, debaixo da neve. Sua audição é tão aguçada que ela consegue localizar exatamente o ponto onde o som é mais intenso, calcular a profundidade aproximada, e então dar um salto alto e mergulhar a cabeça na neve para tentar capturar a presa. Essa técnica é tão característica que, se você procurar vídeos de raposas caçando na neve, vai ver sempre o mesmo movimento. O salto arqueado, o mergulho vertical, quase como um truque de circo. Mas o que parece engraçado é, na verdade, altamente refinado. Cada salto consome energia. Errar muitas vezes significa gastar calorias sem retorno. Então, a precisão não é um luxo, é uma necessidade. Se você ainda está comigo, repara como o comportamento e fisiologia se misturam. Ao andar menos, descansar em locais protegidos do vento, caçar em horários estratégicos e usar o relevo a seu favor, esses animais reduzem o impacto do frio. Não é só o corpo preparado, é a mente programada para não desperdiçar nada. Mas ainda falta um componente: o ambiente social. Principalmente no caso dos lobos, o grupo é tão importante para enfrentar o frio quanto a pelagem. E é isso que vamos ver agora. Capítulo 6. Trabalho em equipe e laços sociais no gelon. Tenta imaginar dormir sozinho ao ar livre, numa noite congelante. Agora imagina dormir cercado de outros corpos quentes protegidos do vento em um ninho coletivo. A diferença é brutal. Para um lobo, o bando é literalmente uma fonte de calor e proteção. Os lobos vivem em grupos estruturados, com laços fortes entre os membros. Além da vantagem óbvia na caça, isso traz um benefício térmico. Em regiões frias, eles podem dormir próximos, muitas vezes encostados uns nos outros, compartilhando calor corporal. Esse comportamento, chamado de huddling em biologia, é observado em vários animais de clima frio, como pinguins, mas nos lobos vem acompanhado de uma complexa vida social. Filhotes e indivíduos mais fracos se beneficiam diretamente, ficando protegidos no meio do grupo. Isso aumenta a chance de sobrevivência dos jovens nos invernos mais severos. Aqueles que não resistiriam sozinhos conseguem atravessar essa fase crítica graças ao abrigo coletivo. Raposas, por outro lado, tendem a ser mais solitárias, mas isso não significa que estejam desamparadas. Muitas constroem tocas profundas, com várias entradas e câmaras internas. Muitas vezes em encostas protegidas do vento. Dentro dessas tocas, a temperatura é muito mais estável do que do lado de fora. Em algumas espécies, como a raposa ártica, famílias podem compartilhar sistemas de tocas e reutilizá-los por anos, expandindo-os com o tempo, como se fosse uma pequena fortaleza subterrânea anti-inverno. Se você ainda está acompanhando, perceba o padrão. Onde o corpo não dá conta sozinho, o grupo e a arquitetura entram em cena. Trabalho em equipe.
Ocas bem posicionadas, dormir junto, dividir a alimentação, tudo isso compensa as limitações individuais, mas há algo ainda mais profundo nas adaptações desses animais que vivem no frio. Não é apenas o físico, nem só o comportamento, nem só o social. É a própria forma como eles se encaixam no ecossistema gelado. E aqui está a conexão final, que mostra por que as adaptações do lobo e da raposa são tão impressionantes. Capítulo 7. Quando o frio molda a própria espécie. Agora vem a parte mais surpreendente. Lobos e raposas que vivem em climas frios não são apenas animais de clima quente com casaco. O frio, ao longo de milhares e milhões de anos, moldou o corpo, a mente e até o papel ecológico desses animais. Pega, por exemplo, a raposa vermelha, que vive em várias regiões do mundo, e compara com a raposa ártica. A vermelha é maior, com focinho mais longo, orelhas mais pontudas, corpo mais esguio. Já a raposa ártica é compacta, tem orelhas menores, focinho mais curto e corpo mais arredondado. Isso não é acaso. Existe uma regra geral na biologia chamada regra de Allen, que diz que animais de regiões frias tendem a ter apêndices menores para reduzir a perda de calor. Ou seja, as orelhas pequenas da raposa ártica são uma solução direta contra o frio. Algo parecido acontece com lobos de diferentes regiões. Lobos de áreas mais frias costumam ser maiores e mais robustos, com pelagem mais espessa, do que lobos de regiões mais amenas. Isso se conecta com outra regra, a regra de Bergman, que diz que animais maiores conservam calor com mais eficiência, porque têm proporcionalmente menos área de superfície em relação ao volume corporal. Se você ainda está comigo, aqui entra uma revelação importante. O frio não só selecionou os indivíduos mais preparados para suportá-lo, mas influenciou o tamanho, a forma, a cor e até o comportamento das espécies. A pelagem branca da raposa ártica, por exemplo, não é só para beleza. Ela funciona como camuflagem na neve, facilitando a caça e evitando predadores. Já no verão, muitos indivíduos mudam de cor, ficando mais acastanhados ou acinzentados, para se esconder melhor nas rochas e tundra sem neve. Essa capacidade de mudar a aparência conforme a estação é uma das adaptações mais sofisticadas, porque envolve não só genética, mas também resposta ao ambiente. A redução da luz no inverno e a variação de temperatura desencadeiam processos hormonais que definem a troca de pelo e a cor dos fios. É como se o animal tivesse um guarda-roupa sazonal incorporado. Mas aqui vem o clímax. Mesmo com toda essa perfeição aparente, esses animais vivem no limite. Em invernos extremos, muitos ainda morrem. Isso significa que a natureza não criou um sistema perfeito, mas um sistema bom o suficiente para que a maioria sobreviva, deixando espaço para a seleção natural continuar agindo. E é justamente nessa margem entre o possível e o impossível que a adaptação mais impressionante acontece. A habilidade do corpo de negociar consigo mesmo para se manter vivo. Capítulo 8. A negociação final entre vida e frio. Pensa no seguinte: se a temperatura interna de um animal cai demais, os órgãos começam a falhar. Se sobe demais também. Em climas frios, o organismo está o tempo todo fazendo microajustes para permanecer dentro de uma faixa estreita de segurança. Mas o que acontece quando o frio é extremo a ponto de o corpo não conseguir mais manter essa faixa? É aqui que entra a adaptação mais impressionante, a capacidade de priorizar a vida do todo em detrimento de partes. Em situações de frio extremo, o corpo de um lobo ou de uma raposa pode reduzir drasticamente o fluxo de sangue para as extremidades, como a ponta da cauda, orelhas ou mesmo partes das patas, para garantir que coração, cérebro e órgãos vitais continuem recebendo sangue quente suficiente. Esse processo é brutal, mas é uma forma extrema de sobrevivência. Em casos limites, tecidos periféricos podem sofrer danos sérios, até necrose, mas o animal como um todo sobrevive. A lógica é clara: é melhor perder um pedaço de orelha do que perder o cérebro inteiro. Ao mesmo tempo, existe uma capacidade incrível de recuperação quando as condições melhoram. Pequenas quedas de temperatura corporal podem ser revertidas. O fluxo sanguíneo volta gradualmente e o metabolismo é acelerado para produzir mais calor. Em alguns casos, a própria estrutura dos vasos sanguíneos se adapta ao longo da vida, melhorando a capacidade de lidar com o frio à medida que o animal envelhece naquele ambiente. Se você chegou até aqui, percebe que, somando tudo, o que temos não é um truque isolado, mas uma sinfonia de adaptações. Pelagem dupla,
gordura isolante, circulação inteligente, metabolismo flexível, comportamento estratégico, cooperação social, arquitetura de tocas, cooperação social, arquitetura de mudança de cor, formato corporal ajustado e até a capacidade de sacrificar partes para salvar o todo. Agora volta lá para a primeira pergunta. Você sobreviveria a uma noite a menos 40 graus sem casaco, sem tecnologia, sem abrigo? Provavelmente não. Mas, ao entender como lobos e raposas fazem isso, a gente ganha algo poderoso. A consciência de como a vida é incrivelmente inventiva quando é colocada sob pressão. Conclusão. O que o lobo e a raposa podem ensinar para a gente? Quando você olha para um lobo atravessando uma floresta nevada, ou uma raposa saltando sobre a neve para capturar um rato invisível, não está vendo só um animal bonito. Está vendo o resultado de milhares de gerações filtradas pelo frio, cada uma empurrando a espécie um pouco mais para a eficiência, para a resistência, para a inteligência ecológica. O casaco perfeito que aquece, a gordura que protege, as patas que não congelam, o metabolismo que se ajusta, o grupo que aquece, a toca que isola, a cor que camufla, o corpo compacto, as orelhas pequenas, a audição quase sobrenatural, os saltos precisos, as caçadas em equipe. Tudo isso é uma grande resposta a uma única pergunta que a natureza faz todos os dias. Você consegue sobreviver aqui? E essa pergunta não é exclusiva dos lobos e das raposas. De certa forma, também é feita para a gente, em contextos diferentes: trabalho, cidade, mudanças climáticas, crises. A lição que esses animais deixam é clara. Quem sobrevive melhor não é o mais forte isoladamente, mas o mais adaptável, aquele que ajusta comportamento, que usa o ambiente a seu favor, que conserva a energia, que trabalha em grupo, que aprende a negociar entre o ideal e o possível. Se você curtiu entender como lobos e raposas vencem o frio extremo, comenta qual dessas adaptações você achou mais impressionante e por quê. E se quiser mais vídeos sobre como outros animais driblam ambientes extremos como desertos escaldantes ou profundezas oceânicas, já deixa o like e se inscreve, porque tem muita história incrível da natureza para contar. No fim das contas, o frio que mataria a gente em poucas horas é, para eles, apenas o palco onde a inteligência da vida decide brilhar. E isso, por si só, já vale a pena ser visto com mais respeito, mais curiosidade e mais admiração.